Então até uma prova para ver se esse Nuno Moreira é bom. O Giai vai estar em cima dele ali, que nem um pitbull em cima dele, e dá para ver se é bom, e quem sabe no futuro próximo o Palmeiras contratar esse Nuno Moreira, né? Porque eu gosto, acho um jogador interessante ali, e vou poder ver mais de perto, vou poder analisar um jogo completo dele, e vou poder analisar ele com um marcador que eu sei que tá em alta ultimamente. O quê? Hein? É o papo do cara. Uma dificuldade para acertar. Quando acerta, a galera já cresce os olhos? Peraí, deixa o Nuno por aqui, porque olha, vamos precisar muito do nosso português nessa temporada, mas é um papo bom, família vascaína, nesse pré-jogo, esse palmeirense exaltando Nuno Moreira e analisando algumas peças do Vasco, vai acrescentar demais nesse pré-jogo nosso aqui do Vasco em família. Mas eu tava vendo aqui essa matéria do GE, como é que pode, né? Tá aí, ó, jejum em Brasília e tabu de 9 anos. Veja marcas que o Vasco precisa quebrar para vencer o Palmeiras. Time não vence os paulistas desde 2015 e nunca conquistou uma vitória no novo Mané Garrincha em partidas de Brasileirão. Então a última vitória do Vasco sobre o Palmeiras, 2-0, né? Nenê jogou muita bola nesse jogo, foi no dia 8 de novembro de 2015. Lembro muito bem esse dia. Aniversário da minha esposa. Fui aqui na minha sogra, teve um almoço e eu assisti ali. 2-0 Vascão. Quanto tempo, hein? Rapaz do céu. E aí, Vascão? Como é que vai ser hoje? É isso, família. Vamos resenhar aqui sobre essa partida, né? Pegando essa visão aí do palmeirense, trocar uma ideia sobre o provável Vasco, provável Palmeiras. Eu estava acompanhando essa live para entender um pouco mais também do momento do Palmeiras, que conseguiu, né, poupar alguns jogadores, mas ele estava comentando lá sobre uma estratégia que o Bahia utilizou contra o Palmeiras, né? Conseguiu ganhar por 1-0. Bem interessante também para a gente trocar uma ideia aqui. E, claro, falar de um assunto bem desagradável e polêmico, é claro, né, que foi a agressão aí do segurança do Vasco, o Vasco que fez um comunicado oficial, o Pedrinho também falou sobre essa situação e eu quero muito a sua opinião, porque teve um vascaíno de Brasília, mandar um abraço pra ele aqui, revoltado comigo ontem, falou que ia sair do canal e vou pedir pros meus amigos também sair desse canal, que tu é passador de pano para o Pedrinho, tu passa pano para o Pedrinho, você tá defendendo segurança do Vasco, não sei o que, eu falei, meu Deus, que isso? Então chega aí, família, que tem muita resenha nesse vídeo. Eu só queria comentar aqui com vocês, né, rapidamente, pontuando essa última vitória do Vasco sobre o Palmeiras, o time do Vasco e o time do Palmeiras, né? E assim, é o que eu comento, família vascaína. Até, né, pegando esse gancho aqui de toda essa confusão, eu tô vendo muita gente, né, pegando esse momento do Vasco, que não tá legal, realmente. E sei lá, de alguma forma eu tô entendendo assim, que estão pegando tudo que a gente já passou nos últimos anos e colocando na conta dessa gestão. Então esse péssimo momento que a gente está vivendo não é de agora. Não é de agora. São de longos anos. Cara, a gente vem aí de uma gestão 777, Salgado, Campelo. Vou falar aqui, né, das últimas gestões. Gente, teve alguma coisa positiva. O Vasco teve altos investimentos, teve times competitivos, conquistou títulos, conseguiu vender melhor os jogadores da base, porque tudo isso agora que está acontecendo, ou que já aconteceu no Vasco, estão colocando na conta dessa gestão. E eu entendo que isso é um processo difícil para tentar realmente conduzir o Vasco nesses pontos que eu citei a melhorar. Mas é um processo que demora. Até mesmo quando eu vejo aqui esse time do Palmeiras que perdeu para o Vasco em 2015, ali foi um processo. Olha só, o time do Vasco, Martin Silva, Madison, Luan, Rodrigo e Júlio César. Serginho, Diguinho, Andrezinho e... o Nenê, não é isso? Nenê. No ataque, Éder Luiz, porque aqui tá com Nenê, Rafael Silva e Riascos. Esse foi o time do Vasco. E aqui o Palmeiras, Fernando Praz, João Pedro, eu acho que é o lateral que tá no Grêmio agora, Jackson, Vitor Hugo, Egídio, Thiago Santos, Zé Roberto, Robinho, Kelvin e Gabriel Jesus, é isso? Eu falei aqui 11 jogadores? Por aí, família vascaína. Não, Lucas Barrios também estava por aqui. Tu vê que foi um processo para ir melhorando também um Palmeiras. Então, assim, eu sei que o momento é muito complicado, muito difícil, mas não dá para jogar na conta da gestão tudo que a gente viveu nos últimos anos.
Eu vou falar um pouco mais sobre isso, família vascaína. Mas falando aqui sobre toda essa situação que aconteceu no dia de ontem, tá aí, o Vasco soltou um comunicado, vamos lá, ó. O Vasco se manifestou sobre a agressão do segurança no torcedor na porta do hotel da delegação em Brasília. O Vasco da Gama vem a público manifestar o seu absoluto repúdio a qualquer forma de violência e reafirma que não admite nem tolera condutas contrárias aos princípios e valores que norteiam sua história. Diante dos fatos ocorridos na noite deste sábado, no hotel onde a delegação está hospedada, em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido para a apuração rigorosa do caso. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com respeito a todos que fazem parte da história do Vasco da Gama, dentro e fora de campo. Pedrinho também falou, e tá aqui, ó. Assim que tomei conhecimento do episódio, as providências administrativas cabíveis foram tomadas com a seriedade que o caso exige. A violência não faz parte da minha formação, nem dos meus valores. Qualquer protesto, crítica ou manifestação, por mais dura que seja, é parte do processo democrático, desde que feita dentro dos limites do respeito. Família, então assim, pegando aqui o meu vídeo de ontem como exemplo, eu vi já muita gente criticando, falando, eu falei que o Pedrinho respeita a instituição, e eu vi lá alguns comentários, respeita muito, em vez de mandar embora, né, o segurança de uma vez, sem papo, sem muito mimimi, manda embora. E assim, claro, e até comentei com esse torcedor que falou que vai sair do meu canal, que eu passo pano pro Pedrinho e defendo segurança, que não sei o quê. Pegaram até o caso dele, que foi contra os jogadores do Atlético Paranaense, e botaram nesse bolo também, que eu acho que não tem nada a ver. Então eu entendo que o segurança do Vasco, e aqui eu falo assim, com tranquilidade, porque eu nunca vi esse cara na minha vida e provavelmente não vou ver. Então, tô defendendo, não tô defendendo, tô analisando a situação e eu não tenho conhecimento de todos os fatos. Assim como o Vasco, de fato, tem que apurar. Se houve alguma conduta ali do torcedor que acabou levando a isso, eu sei que nada justifica a violência. Mas a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita que tem torcedores que passam dos limites. Todo mundo sabe disso. Não vem não, sabe que tem. Então, acredito que não foi o caso do torcedor, porque ele falou que só estava protestando, não fez nada demais. Eu vi um outro vídeo dele comentando que ele ia buscar os direitos dele, ia na delegacia. Realmente, tem que correr atrás sim. Tem que correr atrás sim, porque isso não existe de forma nenhuma. E o Vasco tem que entrar em contato com esse torcedor, dar todo o suporte, porque isso não existe. Ainda mais assim, eu sou contra a violência, ainda mais covardia. Porque visivelmente é um cara que tem conhecimento, né, provavelmente como é segurança, busca ali algum conhecimento de artes marciais, pegou o cara desprevenido, deu uma cabeçada nele, isso não existe. Só que eu, família vascaína, você pode até falar que é mimimi, você pode até falar pra mim, mas depois que minha filha nasceu, sinceramente, estou falando de coração pra você, eu vejo um mundo totalmente diferente. Atitudes que eu poderia tomar, né, quando a minha filha não tinha nascido, hoje é totalmente diferente, porque eu penso muito nela. Qualquer atitude minha, qualquer reação minha pode interferir a vida dela. E a mesma coisa eu falo aqui em relação ao Betinho, que provavelmente tem esposa, tem filhos que dependem dele. Será que não dá pra contornar? Será que de fato é essa atitude que tem que ter? Isso não existe? Não sei também, ali uma conversa com um torcedor, o que aconteceu? De repente 10, 30 segundos depois o Betinho se arrependeu, sabe? Eu não acho que as pessoas têm que tomar qualquer tipo de atitude visando o que está acontecendo dentro do campo. Então se o Vasco apurar, viu que foi realmente uma cobrança dentro dos limites e o cara tomou essa atitude que não pode de forma nenhuma, aí infelizmente realmente vai ter que demitir, porque não existe isso. O que eu falei no vídeo de ontem foi justamente isso. Tem que pensar com cabeça fria, porque realmente são várias pessoas envolvidas numa situação dessa. Eu penso muito nisso, não é mimimi, tu manda um cara embora, no momento que o nosso país está, ele que teve atitude, mas sabe quem vai sofrer? A família do cara. A família do cara. Então acho que o torcedor tem que buscar os direitos sim, o Vasco tem que dar o suporte para esse torcedor, mas eu vejo dessa forma, porque entendo, é claro que, se o Vasco estivesse vivendo um bom momento, essa situação não aconteceria. Não aconteceria. Como a do Capasso, também não. Beleza, eu nem vou colocar esse ponto aqui. Mas eu acho que a gente precisa ter cabeça fria no momento desse e não deixar os resultados esportivos. Então o Vasco vai analisar tudo o que aconteceu e se tiver que acontecer a demissão, né, infelizmente. Mas é que eu tô pontuando aqui. Tem que ter cabeça fria, porque demitindo o cara, eu acho que a família dele vai pagar o pato. Sabe? Vai pagar o pato. E eu penso nisso tudo, família vascaína. Juro pra você que não é mimimi, porque eu me coloco sempre na situação do cara ou da pessoa que está passando por um momento de dificuldade, depois que minha filha nasceu. Sinceramente, o meu olhar para a vida mudou.
Mudou, eu não sei a opinião de vocês. Em relação aqui à gestão, que esse amigo também me criticou demais lá, em relação ao Pedrinho, né? Ah, você tá passando pano pro Pedrinho, até mandar um abraço pro meu amigo César lá no grupo, que tava citando também que é uma gestão fraca, olha o valor que vendeu o Eric Marcos, e aí eu fico me perguntando, tá? Não é motivo pra brigar. Se tiver que sair aqui do canal, faz parte, irmão. Eu não posso agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou, tu acha que eu vou agradar? Se tu não gosta das minhas opiniões, faz parte. Vai procurar canais que você gosta. Mas eu preciso pontuar isso. Quando eu vejo a galera puta da vida e fala do Pedrinho e critica o Pedrinho, eu mesmo fico muito à vontade pra falar. Na última eleição, eu torci muito para o Leve esse ano. Eu que veio de vascaíno fala, pô, Thiago, pelo amor de Deus, ele é fechado com o Euriquinho, com o Eurico, que não sei o quê, tem que ser o Pedrinho, porque o Pedrinho é um ídolo do clube, vai lidar melhor com essa situação. E no primeiro momento de dificuldade, muitos desses que ficavam enchendo a minha paciência com o Pedrinho aqui, agora estão pulando do barco e estão criticando, e se eu não falo mal do cara, eu tô passando pano. Agora, meu Deus, o Vasco vem de longos anos de dificuldades, foi com a 777, foi com o Campelo, foi com Jorge Salgado, e aí tudo está caindo na conta do cara. Ah, o Vasco vem de mal, ó, deu o Eric Marcos. Acabei de usar um argumento agora para esse amigo lá do grupo de membros, pro César. Poxa, o Eurico Miranda, à época, lá atrás, vendeu o quê? O Coutinho. Coutinho, estamos falando do Coutinho, né? Sempre foi tratado como uma joia na base, seleção de base ali com o Neymar, os dois botando na roda. Foi vendido, eu acho que por 10 milhões de reais, pô. 10 milhões de reais. Sabe? Coutinho, que depois, num futuro, foi a segunda maior transação do mundo. Então será que naquela época não deveria ter o bom senso de falar assim, opa, calma, vamos trabalhar esse jogador, vamos levar pro profissional. Eu sei que, né, times horrorosos do Vasco, mas com o potencial que ele tem, com certeza ele ia desenvolver, ia chamar mais atenção, e o Vasco poderia vender por um valor bem maior do que 10 milhões. Então esse tipo de atitude que vem acontecendo hoje, que eu não estou defendendo, eu só estou aqui falando que não é uma questão somente da gestão do Pedrinho. Isso vem acontecendo com o Vasco de vários anos. Questão de estrutura, de futebol, de investimento, gestão profissional, respeito ao clube, tudo isso. Tudo isso. Então eu não tô entendendo agora essa galera. Aí os resultados mudam, o Vasco começa a caminhar melhor, vai parar essa cobrança. Sabe por que eu tô do lado do cara? Sabe por que eu tô apoiando ele, tô torcendo muito pra ele? Porque em nenhum momento, diferente dessas gestões que eu citei aqui, ele mentiu pra você. Ele mentiu pra você. Ele falou que seria um processo difícil, de dificuldade. Ele falou isso. Agora, se tu pegar Salgado, que prometeu 70 milhões, se tu pegar a 77, que prometeu nunca mais jogar com diferença com o Flamengo, cheio de bravatas, ele não mentiu pra você. Falou que seria um processo difícil. E vai ser difícil. Vai ser difícil, família vascaína. Então, assim, quer me acusar de passador de pano para o Pedrinho? Só que eu olho para trás e vejo, caramba, mano, é só merda. E tô torcendo pro cara tentar realmente organizar o clube. E de fato, se ele conseguir ter êxito nesse processo, cara, não é agora que a gente vai colher esses frutos. É para o futuro. Assim como foi com o Palmeiras, assim como foi com o Flamengo. Olha o time do Palmeiras aqui, né, em 2015. Sabe, nada demais. E hoje é uma potência. Hoje é uma potência. Então esse processo de organizar o Vasco, de tentar organizar o Vasco, ele não vai colher os frutos agora. Isso é pro futuro. Agora, a gente tem que entender o processo. Como ele fala, é difícil pedir paciência pro torcedor, mas não dá para jogar tudo que a gente viveu de péssimas gestões do Vasco na conta do cara. Aí não, pode continuar me chamando de passador de pano e faz parte. Não gostou? Eu vou fazer o quê? Igual amigo, vou embora. Eu vou sair do seu canal e vou falar, ainda me queimou. Eu vou chamar todo mundo aqui de Brasília pra sair fora do teu canal. Paz de Cristo, irmão. Vai com Deus, pô. Não desejo mal nenhum pra você e pra sua família. Paz. Só não vou falar as coisas aqui pra ela. Eu tenho que falar o que eu penso. E aí uns vão gostar, outros não. Faz parte. E aí, família, depois, né, de tudo isso, vamos entrar aqui no nosso assunto, que é o jogo. E aí eu quero passar pra vocês esse palmeirense analisando o time do Vasco, exaltando o Nuno Moreira, falando que, olha, uma boa oportunidade pra gente observar e futuramente contratar o português. Fala do Ryan, fala do Coutinho, fala do Verratti. Tá na tela pra você. Falando um pouquinho desse Vasco da Gama, né? Falando um pouquinho desse Vasco da Gama, a gente tem que tomar cuidado com um bom jogador que o Vasco contratou, viu? Temos que tomar cuidado com um bom jogador que o Vasco contratou, que é o Nuno Moreira, ponta esquerda português do Vasco. Muito bom de bola, viu? Muito bom de bola. Sabe jogar bola, se cortar pro meio, fudeu. Não pode deixar cortar pro meio, que ele vai chutar e a bola vai no gol. Né? Não tô falando que vai ser gol, mas a bola vai no gol, chuta muito bem, finaliza muito bem. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado. É claro que a gente já sabe que tem que tomar cuidado com o Verratti, é óbvio que tem que tomar cuidado com o Verratti. Gosto muito, e vocês já sabem disso, quem acompanha o canal desde o ano passado. Acho o Ryan um jogador muito interessante, até queria no Palmeiras.
Até queria no Palmeiras o Ryan, acho muito bem interessante. Tudo bem que no último jogo ele que entregou o passe pro Flaco Lopes e o Flaco fez o gol, né? Lá em Brasília, o último jogo foi a última vitória do Palmeiras em cima do Vasco lá em Brasília, né? Gol do Flaco Lopes por cima do goleiro do Léo Jardim, né? Mas eu gosto do Ryan, né? O Coutinho, se jogar, é um jogador diferente, tem que tomar cuidado. É um time do Vasco que é qualificado. Você tem o Verratti, que você não pode deixar o Lucas Piton cruzar. Você não pode deixar o Nuno Moreira cruzar, que já deu assistência pro Verratti, né? Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado com cruzamentos do Vasco da Gama, porque o Verratti, se você jogar uma baleia pra dentro da área e ele chegar nessa baleia, ele vai cabecear no gol. É um cara extremamente perigoso. É um centroavante que é muito bom no jogo aéreo, é muito pica no jogo aéreo e tem que tomar cuidado, né? Não só no jogo aéreo, com a bola no chão também, que é um bom centroavante, né? É um bom centroavante o Verratti. Aí você tem que tomar cuidado com o Nuno Moreira, que é um bom ponto esquerda, tem que tomar cuidados, mas a gente ter um psicopata de lateral direito, que é o senhor Agustin Giai, me deixa um pouco mais tranquilo, e até uma prova, né? Até uma prova para ver se esse Nuno Moreira é muito bom mesmo, se ele der trabalho pro Giai, né? O Eric Pulga, por exemplo, deu um trabalho absurdo pro Agustin Giai no jogo contra o Bahia, né? Então até uma prova para ver se esse Nuno Moreira é bom. O Giai vai estar em cima dele ali que nem um pitbull em cima dele e dá para ver se é bom e quem sabe no futuro próximo o Palmeiras contratar esse Nuno Moreira, né? Porque eu gosto, acho um jogador interessante ali e vou poder ver mais de perto, vou poder analisar um jogo completo dele e vou poder analisar ele com um marcador que eu sei que tá em alta ultimamente e que tá indo muito bem e que tem muita raça, tem muita vontade, tem muita velocidade, que é o Giai. Então, Nuno Moreira também vou ficar de olho nesse jogador, como ficarei de olho no Ryan também, que eu gosto muito, né, do Vasco. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado com Verratti, Nuno Moreira, Ryan se entrar, eu acho que não é titular do Vasco, né, Ryan se entrar, com os cruzamentos do Lucas Piton, tem que tomar cuidado com os cruzamentos do Lucas Piton pro Verratti, e é claro, se o Coutinho ou o Payet estiver em campo, são dois caras muito diferentes, por mais que fisicamente não estejam completos, são dois caras muito diferentes e podem tirar um coelho da cartola a qualquer momento, né? Podem tirar um coelho da cartola a qualquer momento, então acredito que o Palmeiras tem que tomar esses cuidados com o time do Vasco. 1, 2, 3 e já. Tá aí alguns pontos que você pode comentar, questionar. Thiago, ele falou que o Verratti é bom com a bola nos pés, Thiago. Ele falou que o Ryan é bom jogador, Thiago. Poxa, família, eu acho que ele quis dizer que o Verratti é um bom finalizador, principalmente ali próximo, bem próximo do gol. E o Ryan, cara, eu também acho. Eu acho o Ryan bom jogador. É que no Vasco ele joga na função errada. Ali na beirada de campo, não é a do Ryan. Eu acho que ele tem que ter uma sequência como 9, mas dificilmente ele vai ter essa sequência no Vasco por causa do Verratti. Em relação ali ao Felipe Coutinho, é um jogo muito complicado, tá? Até pro Felipe Coutinho hoje, porque o Palmeiras é um time muito físico, né? É um time que tá conseguindo fazer essa gestão de tempo dos jogadores. Ele até falou sobre isso, né, esse palmeirense que eu estava assistindo, falando que poupou alguns jogadores contra o Ceará, pela Copa do Brasil, contra o Bahia. Então é um time que vai chegar melhor condicionado que o Vasco. E ali os duelos que o Coutinho pode ter no setor de meio campo com o Richard Rios, Aníbal Moreno, tem esse Emiliano Martinez, sabe, jogadores que têm essa força física, essa pegada, e o Coutinho também nessa batida. E sem essa aproximação, né, pode ter muita dificuldade na partida de hoje. Por isso que eu sou a favor dessa mudança tática no Vasco hoje, família vascaína. Mas não dá para negar, ele está coberto de razão quando ele fala ali do Nuno Moreira, né? Uma excelente contratação. Aí eu acho que não tem nenhum vascaíno que critica esse jogador, porque desde que colocou a camisa do Vasco, desde que estreou com a camisa do Vasco, né, foi contra o Nova Iguaçu, né? Isso já foi muito bem, já estreou dando assistência. Depois, no outro jogo, marcou gol contra o Flamengo, já marcou gol no Campeonato Brasileiro contra o Santos, importante ali o empate, já marcou gol contra o Operário na Copa do Brasil, deu assistência para o Verratti, né, no jogo contra o Sport. Então é um jogador importantíssimo já nessa dinâmica ofensiva do Vasco. Ele está coberto de razão, só que é um jogador que claramente vem sentindo o desgaste, a sequência. Ali se pode observar. E hoje lá em Brasília, né, muita gente fala que o clima lá é complicado também, seco, e pode ter um pouco mais de desgaste nesse sentido. Você pode observar. O Nuno Moreira, ele chega ali na reta final do primeiro tempo, a gasolina zerada. Pode observar, zerado. E volta para o segundo tempo, onde ele não consegue performar como no primeiro. Porque tá cansado. Claramente tá cansado. E por isso que eu defendi, né? Ele ficar fora dessa partida contra o Operário. Acabou que, ainda bem que não ficou, né? E fez um golaço, mas teve esse desgaste todo da partida. Vasco correu atrás, a maior parte do jogo. E agora vai encarar um Palmeiras descansado. E aí, família, só pra gente debater aqui o provável time, tá aí, ó. Everton, Giai, Bruno Fux e Gomes. Piquerez fechando ali a linha de 4, Emiliano Martinez e Richard Rios, Felipe Anderson ou Maurício, Estevão,
Nossa senhora, o Piton aqui vai sonhar com o Estevão. Facundo Torres ou Paulinho, Flaco Lopes ou Vitor Roque, né? E aqui é um ponto interessante que eu tava acompanhando lá, essa live do jornalista Alviverde, e ele fala que o Rogério Ceni ele foi muito inteligente, porque me parece que no jogo contra, eu não sei a escalação agora, no jogo contra o Bahia, o Rogério Ceni ele povoou, né, o meio-campo, dando mais escorredores para o Palmeiras, para o Palmeiras abusar dos cruzamentos. Aí me parece que não estava com esse jogador especialista como o Verratti na bola aérea, e aí o Bahia se saiu muito bem, né? Tanto que conseguiu ganhar aquela partida por 1-0, acho que gol até do Kaique. Então, família vascaína, a gente não sabe se vai jogar aqui com o Flaco Lopes, que é um jogador que é muito bom nesse sentido da bola aérea, ou o Vitor Roque, né, que ainda não marcou com a camisa do Palmeiras. Mas independente aqui das escolhas do Palmeiras, se vai jogar com essa referência, ou com o Vitor Roque, Facundo, Estevão, que é um time mais leve, eu acho que o Vasco deveria mudar a forma de jogar. Né? Eu já falei isso aqui em 2 oportunidades, em 2 vídeos, e entendo que o Vasco deveria hoje poupar o Verratti. Poupar o Verratti, colocar mais um jogador de meio campo, preencher esse meio campo aí, para tentar ajudar os zagueiros, coberturas ali, né, cobertura para os laterais, para de repente em algum momento o PH ter mais liberdade para subir, sempre na recomposição ter aqui, né, o volante para fazer essa cobertura. É diferente, né, de um atacante ajudar aqui o volante que já tá aqui, né, então a gente de repente consegue se sair melhor defensivamente com essa estratégia. Então eu colocaria 3 volantes, Hugo Moura, não sei se o Tietê tá 100%, Paulinho não sei também se tá passando tanta confiança assim, mas eu botaria, cara, Hugo Moura, Matheus Carvalho, que também tem mais condição física, e Paulinho. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Jair. Eu colocaria 3 volantes. Coutinho de meio armador e no comando de ataque, Nuno e Ryan. Um ataque mais leve, com mais condição de atacar o espaço, de fazer um facão, de em algum momento pressionar, né, a defesa ali do Palmeiras, já que o Ryan tem mais explosão, é mais jovem, que o Verratti tem mais mobilidade. A linha de 4 ali não mexeria. Então, essa é a estratégia que eu encararia o Palmeiras hoje. Esse sistema de 3 atacantes contra esse Palmeiras, que é muito físico e vai ficar mais com a bola. E o Vasco, claramente, quando retoma ali a bola, rouba a bola, não tem um contra-ataque, não sai nada, sabe? Então é interessante você fechar aqui a casinha, principalmente no setor de meio campo, né, auxiliando um dos volantes aqui que vai jogar pelo lado esquerdo, que no caso seria o Matheus Carvalho, ajudando, auxiliando ali o Piton com o Estevão, e quando, né, tiver a bola, tentar uma escapada com o Nuno, com o Ryan, né, com essa liberdade que o PH vai ter em alguns momentos, porque dessa forma que o Vasco vem jogando, o que jogou contra o Cruzeiro, o que jogou contra o Operário, cara, a gente não tem chance nenhuma de pontuar. Então eu acho que deveria, né, acontecer essa mudança no jogo de hoje e de repente até pegar o Palmeiras, né, de surpresa, porque com certeza eles não iam esperar essa mudança, né, tática ou ideia em relação ao Verratti, porque o Verratti, claro, centraliza todas as nossas jogadas em questão de cruzamento, porque quando você precisa do Verratti para sair, para tabelar, esquece, não vai sair nada, família vascaína. Por hoje é só, espero voltar aqui feliz. Minha filha até mandou aqui o Momento Kids do canal: papai, usa o bichinho do Vasco para gravar o vídeo? Falei, tá bom, tá aqui, espero que dê sorte pra gente hoje. Fui!